Todos os anos, em todo o mundo, milhões de animais são forçados a embarcar numa longa e cruel viagem sem volta, para serem mortos em outros países. Este vídeo é a voz deles. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. O que a maior parte da sociedade não sabe é que também exportamos animais vivos. A maioria vai para países árabes, onde serão abatidos segundo seus preceitos religiosos. É um comércio cada vez mais questionável, sob vários aspectos. A maior parte do rebanho sai da Amazônia e a maior parte das exportações saem do Porto de Barcarena na Grande Belém. Porque em Belém, propriamente dito, foi proibida a exportação até pelo impacto ambiental local, do odor, da sujeira, do número de caminhões e outras questões, né? O boi em si tem um impacto enorme no planeta. Não há nada no planeta que seja mais prejudicial do que a pecuária extensiva, que é a pecuária praticada no Brasil. Trazer uma carne que tem alto impacto sobre a Amazônia, a sociedade, o meio ambiente, a economia da Amazônia, e oferecer a um país árabe, é um luxo que a humanidade não tem direito. Será que esses que compram carne lá têm ideia do impacto que 1 quilo de carne significa 15 toneladas de água daqui do Brasil, né? 7 toneladas de carbono, de CO2, que, claro, está no planeta, mais muitos centenas de quilos de outros gases, né? Será que eles têm ideia dessa dimensão? Eu acho que não. Artigo 170 da Constituição é claro. Um dos princípios da atividade econômica deve ser o meio ambiente, o respeito ao meio ambiente, e isso não acontece. Maior tristeza, os bois tudo morrendo lá dentro, 5 mil bois. A gente viu o acidente com 5 mil bois em Barcarena, o navio virou, afundou, aqueles animais morreram de uma forma horrível, injusta, indigna, e as carcaças ficaram ali contaminando aquelas águas por anos. Isso comprovou a falta de estrutura e então o risco ambiental é muito grande, o passivo ambiental é muito grande. Aonde está a sustentabilidade disso? Onde está a ética disso? Infelizmente, para nosso governo comandado por ruralistas, ética e sustentabilidade não têm importância alguma. Para continuar exportando, os produtores alegam que é uma atividade comercial importante, que traz divisas para o país. A alegação de que quando você proíbe a exportação de animais vivos, isso mexe com uma parte da economia é mentirosa. Por quê? Porque aquele mesmo animal que não foi embarcado no navio, se ele ficar aqui no território nacional, o dono do gado, ele vai abater o gado. Então, aquele dinheiro, ele vai ganhar de qualquer jeito. Não ajuda em nada na economia do país, no PIB, na geração de empregos, desenvolvimento de tecnologia é nulo, é o comércio de colônia. Vender a matéria-prima para que se industrialize no exterior. Quem lucra com exportação de boi vivo é um número muito reduzido, de menos de 10 empresas, né, que realmente se beneficia desse processo. Ele quer ganhar mais dinheiro vendendo animal vivo e mesmo que custe o mal-estar, a crueldade contra o animal, mas ele ganha mais dinheiro sem imposto. E quando ele vende para um frigorífico, ele tem que pagar impostos, ICM, etc, etc. E além disso, o frigorífico não paga para ele tudo aquilo que ele queria. Então ele se sente com o lucro diminuído. Mas não há perda de dinheiro, não há prejuízo, como querem pintar. Se a gente contabilizar a questão dos impostos, né, a economia brasileira perde dinheiro. Na verdade, o Brasil perde dinheiro com a exportação de bois vivos, se a gente olhar do ponto de vista econômico. Como qualquer outra atividade comercial, a exportação de animais vivos tenta diminuir custos e aumentar lucros. Quem sofre com isso são os animais, mantidos e transportados em condições impróprias, perigosas e quase sempre degradantes. E não adianta querer falar em bem-estar do animal. Não existe bem-estar na indústria, porque ou você trata como máquina ou você não lucra.
As especificidades da natureza animal, a sensibilidade deles, a possibilidade de sofrer nas mesmas condições ou em condições similares àquelas em que nós, pessoas humanas, sofreríamos, isso tem que ser observado em toda atividade que envolve o uso de animais. Animais são seres sencientes, capazes de sentir sensações e sentimentos de forma consciente, assim como nós humanos. Seus direitos são reconhecidos e assegurados por leis, normas e tratados brasileiros e internacionais. Ao tratá-los como mercadoria, a exportação de animais fere todos eles. Então, desde a hora que ele sai do pasto e entra no caminhão, daí Davi segue 10 horas de pé, sem se alimentar e sem tomar água, e embarca num navio, ali começa já toda a trajetória da barbárie envolvendo esses animais. Aí eles saem do estado do Rio Grande do Sul, vêm para o estado de São Paulo, onde dá uma quarentena. Aí eles se deslocam de São Paulo até aqui o porto, foi já 600 quilômetros. Muitas vezes eles chegam com a pata quebrada, eles caíram no meio do caminho, eles escorregaram, porque por mais que se fale que o caminhão é adaptado, é antiderrapante, não é. O que foi filmado pelos ativistas não foi isso. E quando chega ali, que eles passam por aquele corredor, eles vão dando choque para entrar mais rápido. Porque é aquilo que a gente já falou. Se você não tratar como coisa, você não lucra. As duas passagens do navio Nada pelo Porto de Santos, onde foram embarcados 27 mil bois, causaram revolta na cidade e motivaram ações judiciais. Na causa animal, a gente tem muitos casos para resolver. Então, a gente foca nos principais, nos mais cruéis. E esse embarque foi muito cruel. Nós já vínhamos acompanhando o transporte de gado vivo há algum tempo e, através de uma ação judicial impetrada, conseguimos que uma determinação judicial permitisse a entrada de um médico veterinário para comprovar não só os maus-tratos físicos, mas mentais e comportamentais a que esses animais são submetidos e, dessa forma, instruir a sociedade sobre toda a crueldade envolvida nessa prática. No laudo, foram constatados os maus-tratos. E a Justiça Federal chegou a proibir a exportação de animais vivos em todo o Brasil. As imagens não deixam dúvida. Enquanto a doutora Magda fazia a inspeção, eu fui filmando tudo. E eu tinha muita consciência disso, de que essas imagens podiam mudar o futuro da vida de todos esses animais. O primeiro andar, e somente o primeiro andar, ainda releva-se se fosse uma viagem curta. Todos os outros andares são absurdamente fétidos, de um cheiro que chega a intoxicar, chega a sentir tontura lá dentro com cheiro de amônia. Então eles estão num ambiente diferente, num cheiro horrível, confinados. Eu contei 23 bois em 18 metros quadrados, isso foi filmado porque tinha a metragem registrada na parede. Muitos animais dóceis vinham na nossa mão e deitavam a cabeça na nossa mão, e a gente sabendo o que aqueles animais iam passar. Então, imaginem esses animais agrupados que nem caixa de papelão, um em cima do outro, durante 15 dias, né? Em viagens de navio, onde eles são expostos a todo tipo de intempéries, de balanços do mar, de calor durante o dia e de frio à noite. O acúmulo exagerado de número de animais, esses animais sem água suficiente, todos envolvidos em lama, em fezes, isso é maus tratos.
Depois de uma manobra do governo federal, os embarques foram autorizados em todo o país, mesmo constatada a sua ilegalidade. E a circulação dos caminhões boiadeiros, que chegou a ser proibida na cidade de Santos, foi autorizada pelo STF. Mais uma vez, o poder do agronegócio falou mais alto. Mais uma vez, o sofrimento dos animais foi esquecido. Os produtores se defendem alegando que cumprem todas as normas. Difícil acreditar. O Ministério da Agricultura nada mais é do que um balcão de negócios que é uma extensão dos interesses dos produtores rurais. O que os produtores rurais necessitam, eles fazem uma legislação infraconstitucional, infralegal, que é uma normativa, e fazem com que essa normativa dê ares de legalidade a um crime patente. Essa atividade, da forma como ela está sendo desenvolvida, ela é ilegal. E ela, então, comporta a atuação do Ministério Público para fazer cessar os atos de crueldade, os atos de maus-tratos a que são submetidos esses animais. A atividade de exportação de animal vivo, ela é inviável economicamente, se todas as regras de bem-estar animal forem cumpridas, e ela só se sustenta pelo descumprimento das regras de bem-estar animal. Então, nós prosseguimos com essa prática, ou nós estabelecemos rígidas normas e ela vai acabar fatalmente. Eu acho que é absolutamente inviável o lucro que é buscado pelos exportadores e o exercício da prática. Navios semelhantes ao nada navegam sem cessar, transportando animais entre várias partes do mundo. As condições são sempre iguais, como afirma Lynn Simpson, veterinária australiana que trabalhou neles por mais de 10 anos e hoje denuncia a crueldade desse comércio. They're the same ships, they're going on the same seas with the same type of animals, the same stocking densities, and there is no way it can be any different. It doesn't matter which country. To be commercially viable, they have to be unnecessarily cruel. I had the qualifications and the sensibility to be there and bear witness to what they were experiencing and coming back and being able to give reports so that people know what they're experiencing, because otherwise no one would know. O ambiente, a longa jornada e o estresse provocam lesões graves e o surgimento de doenças que não podem ser tratadas a bordo. Sometimes the most humane thing I can do is to shoot them and to put them out of their misery. So I make them sedate, quiet, asleep, and then I shoot them. And to be honest, now that I know the slaughter standards in some of these countries, I wish I'd shot more. Qualquer tipo de abate é cruel. Por isso existem normas internacionais que visam minimizar o sofrimento desses animais. Uma delas é que eles devem estar inconscientes na hora da morte. No entanto, a maioria dos países que importam animais vivos ignoram essas diretrizes. Então, a exportação de animais vivos é um problema de todos nós, porque é um problema ético. As pessoas têm que saber o que acontece, elas têm que cobrar isso da mídia. E elas têm que cobrar do governo que não permita esse tipo de atividade. Que a gente se una em benefício desses animais, que a gente se una em milhares no movimento único, mundial. Muitos animais caem ou pulam no mar tentando fugir do navio. Este garrote nadou por horas, mas foi rebocado para a praia e novamente aprisionado na embarcação. Foram várias as tentativas de libertá-lo, mas em vão. Ele morreu no navio antes de chegar ao destino. Sua força para lutar e sua vontade de viver fizeram dele o símbolo da luta contra a exportação de animais.